Fala aí pessoal, Shield Gamer aqui com mais um vídeo pro canal e sejam bem-vindos a mais um Shield Informa. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini lurking. Galera, é o seguinte, eu nunca cheguei a fazer análise de filme aqui no canal. Eu cheguei a fazer análise dos trailers, dos filmes, como de Batman vs Superman, Esquadrão Suicida, mas eu nunca cheguei a falar de um filme aqui. E pra começar isso, eu tava esperando, na verdade, terminar o ano dos filmes de super-herói pra pegar todos eles e falar sobre eles, mas eu decidi fazer esse vídeo agora sobre Esquadrão Suicida porque tem umas coisas sérias a serem faladas sobre o filme. Eu assisti o filme, eu tava com uma expectativa tão alta que parecia que eu ia estar vendo Batman vs Superman pela primeira vez no cinema de novo. A expectativa tava muito alta. Só que um dia antes de eu ir ver o Esquadrão Suicida, o Jared Leto, o cara que interpreta o Coringa, postou no Twitter, Instagram, eu não lembro aonde que ele postou, lógico que não foi no Instagram, né? Deve ter sido no Twitter, ele postou, também deu uma entrevista falando que cortaram várias cenas do Coringa. Tá certo, e ele reclamou, ele quase chegou a xingar os caras, ele falou que só não xingava os caras porque ele tinha contrato com os caras. E assim, eu até entendo que o Coringa é o cara que a gente mais quer ver no filme, essa é a verdade. O Esquadrão Suicida tá lá, são os principais, mas com certeza o Coringa é que a gente mais queria ver, a gente queria ver a performance desse cara. E com certeza no trailer tem tanta cena do Coringa. O Coringa aparece mais no trailer do que no filme, pra vocês terem uma ideia, nos trailers. Ele tem uma participação de menos de, 7 minutos? Talvez um pouco mais, um pouco menos, não importa. Ele foi como um Mercúrio dos X-Men, do filme do X-Men Apocalipse de Dias do Futuro Esquecido. Ele apareceu pouco, mas na minha opinião, no que ele apareceu, ele mandou bem. Porque assim, se tentar fazer um Coringa parecido com o do Heath Ledger, não vai dar certo. Já não vai dar certo porque o Heath Ledger é insuperável. Então eles tentaram montar um Coringa diferente, um Coringa que eles adaptaram das primeiras aparições nos quadrinhos do Batman. Um Coringa que ele tinha uma tatuagem de um dragão até nas costas. Ele era cheio de tatuagem, não usava camisa, bem parecido com esse do Heath Ledger. E o Heath Ledger, na verdade, ele adapta um monte de Coringas de uma vez só. Ele, com as suas roupas, ele fica muito parecido com vários Coringas. Mas, enfim, na verdade, esse Coringa aí, na minha opinião, mandou bem. Mas eu acho que esse cara, o Jared Leto, ele tem que segurar a onda dele. Porque o Coringa nesse filme aí, ele não era o principal. Claro, ele não chega a movimentar a história. Galera, eu esqueci de falar que esse vídeo aqui vai ter spoiler, né? Se eu lembrar, eu falo no final e daí eu volto no começo falando que vai ter spoiler. Agora, se eu não editar, vai ser um problema, né? Mas enfim, bom, é o seguinte. Eu vou começar falando um pouco sobre os personagens. Eu já falei que o Coringa do Jared Leto mandou bem, na minha opinião. Se você for pro cinema e comparando ele ao Heath Ledger, é óbvio que você não vai gostar, porque o Heath Ledger... ele é insuperável. Então já não vá comparando com o Heath Ledger, o Jared Leto, que na minha opinião mandou bem. Agora eu vou falar um pouco da Arlequina. É o seguinte, a Arlequina era previsto que ia roubar a cena do filme. Ia ser outra personagem incrível que a gente queria ver no cinema. Essa dupla, Arlequina e Coringa, era o que a gente já queria ver faz tempo. E na minha opinião, a Arlequina, ela mandou muito bem, a Margaret Robbie como Arlequina, enfim, ela mandou muito bem. Eu vou começar a dar nota para os personagens. Na minha opinião, esse Coringa do Jared Leto foi aí um 8,5, 9, uma nota 9. Uma nota 9, tá bom. A Arlequina, ela mandou muito bem, na minha opinião, foi uma nota 9,5. E só que o problema é que os dois juntos, eles não tiveram nada a ver com os dois dos desenhos. No caso, a Arlequina apareceu. Que assim, eles são amor e ódio, no caso, né? O Coringa, ele não liga pra ela. Nos quadrinhos, cara, o Coringa, ele é um cara mais... tipo, não tá nem aí pra ela, ele bate nela. E esse foi o grande problema, né?
Aparentemente teve cenas cortadas que o Coringa bate nela, e aí sim ia ficar uma reação, uma história parecida, porque eles são, poxa, como é que eu posso dizer? O Coringa bate tanto nela, cara, que foi aí que ela ficou maluca e ela perdeu o juízo. Essa Arlequina mandou bem, na minha opinião ela é uma nota 9. O Coringa, na verdade, eu dou uma nota 8,5, né, no caso. O Coringa 8,5, a Arlequina uma nota 9, mas eles juntos no filme com essa versão de cinema da Warner e da DC é nota 7,5. Só porque a gente pôde ver eles no filme, né? Mas infelizmente os dois juntos não agradaram, cara, porque eles não são namoradinhos apaixonados um pelo outro, é amor e ódio entre os dois e não deu pra ver isso. Agora, se você for pegar e ver, eles cortaram. Por que eles cortaram as cenas do Coringa batendo na Arlequina? Teve algumas cenas assim que o Coringa machuca ela e tal, mas eles cortaram por causa dessa moralidade aí, dessas coisas que ia ter reclamação, homem batendo em mulher, feminismo e tal. Mas, cara, se você for olhar, tem uma cena no trailer que o Amarra, na verdade, tem uma participação explosiva no filme, né? Vamos concordar. O Amarra, ele dá um soco numa mulher, logo no trailer, que, poxa, cara, se eles colocaram isso, por que eles não colocam no filme logo de uma vez? Mas, enfim, esses dois juntos não rolou. Na minha opinião, eu tava começando esse vídeo com a expectativa de fazer as pessoas entenderem esse filme, ficar bom, mas vamos combinar, eu sou um fã, eu leio quadrinhos desde 2009, e do que eu já li, eu aprendi uma coisa: se você for ver filme de super-heróis, se você tá esperando algum, olha o Doutor Estranho vindo aí, esqueça tudo que você viu nos quadrinhos, porque os caras não respeitam. Claro, se você for olhar bem, a Marvel, ela fez o que ela pôde com os personagens que ela teve, já que ela teve que dividir muito os personagens, ela até fez um filme bom. Mas se você for olhar, cara, a Fox, ela não respeita, cara. Pelo menos ela fez os uniformes do Quarteto Fantástico, né? Isso no primeiro filme, no caso. Aí depois ela começou a fazer qualquer coisa e aí ficou ruim. Infelizmente eles não respeitam. Tem muitas coisas que eles não respeitam, mas eu não vou começar a falar disso aqui agora. Mas enfim, essa coisa que eu penso quando eu vou ver um filme, por exemplo, esse Coringa aí, eu já tinha visto ele em algumas edições das revistas. Claro, não era totalmente igual, mas era bem semelhante. Era um cara psicopata e bem ao estilo, pra falar a verdade. Só que, assim, esse Coringa, ele mandou bem, como eu já disse, mas eu acho que faltou alguma coisa. Claro, faltou mais aparição dele, porque o pessoal gravou tanta cena, pelo que ele disse, que poderiam fazer um filme solo do Coringa só com as cenas que eles gravaram. Claro que isso não pode ser verdade, deve ser exagero, óbvio, né? Mas mesmo assim, cara, o pessoal, eu não sei o que o pessoal tá pensando, a Warner e a DC, e eles falaram que não vai ter uma versão estendida. Whatever, não importa a versão estendida, manda pro cinema, 3, 4 horas de filme, manda pro cinema, não precisa cortar. Eu acho que eles estão preocupados com a saúde da gente, que a gente fica lá no cinema 3, 4 horas apertado pra ir no banheiro, não importa. Deixa a versão de cinema, que vai ser bem melhor. Olha o Batman vs Superman. Teve aquela versão de cinema. Como eu sou um fã que a paixão fala, mais a paixão fala antes que a razão, então eu gostei demais da versão de cinema. A versão Ultimate, então, foi a loucura, foi muito boa, por sinal. Mas mesmo assim, cara, Esquadrão Suicida, agora eu comecei esse vídeo tentando fazer as pessoas entenderem que Esquadrão Suicida foi muito bom, mas pensando bem, cara, tá na hora de ser realista. Nessa parte eu não posso deixar a razão falar, aliás, não posso deixar a paixão falar mais alto que a razão. Agora tem que ser realista quando a gente for falar. Tem coisa muito errada nesse filme, a começar pela dupla Coringa e Arlequina, e o próprio enredo da história, como ela vai se desenrolando
Assim, não é ruim. O filme tem uma apresentação muito boa. A história, tudo bem. Mas a DC, com essa parceria da Warner, óbvio, né? A DC aí fazendo esses filmes, nesse novo universo, vamos combinar que tá despencando, tá ladeira abaixo. Claro, olha só, começou com o Homem de Aço, né? O Superman de 2013. Foi um filme muito bom. Eu, sinceramente, vejo poucos erros, e são erros não visuais, mas de roteiro, de fala desperdiçada, essas coisas. Mas foi muito bom. Aí teve Batman vs Superman, que todo mundo pirou, teve muito erro. O próprio roteiro, as reviravoltas não são boas. E agora Esquadrão Suicida, cara, foi pior ainda. Olha só, o que me impressionou mais foi Batman vs Superman, depois Esquadrão Suicida e depois o Superman, do Homem de Aço. Mas pra falar a verdade, o que me impressionou mais... Pra falar a verdade, a lista dos melhores são Superman, Batman vs Superman e Esquadrão Suicida, porque teve muito erro e Superman conseguiu não ter tanto erro assim. O problema é que Batman vs Superman foi mais épico que Superman, o Homem de Aço. Então tem esse problema, mas claro, é essa coisa de erros aí. A DC e a Warner, elas não estão nem aí, elas aparentemente só estão querendo faturar dinheiro, né? Porque... poxa vida, lançar uma versão de cinema que tenha coisas faltando e depois lançar uma versão Ultimate é querer fazer dinheiro. E infelizmente isso acontece, né? E muitas vezes a gente sai até decepcionado. Agora vamos continuar falando. Teve o Capitão Boomerang no filme do Esquadrão Suicida. Ele eu achei que mandou bem também, né? E é o seguinte... o próprio ator que fez o Capitão Boomerang falou que também teve cenas cortadas do Capitão Boomerang no filme. Aparentemente todo mundo teve cenas cortadas no filme, né? Até o diretor teve cenas... não, enfim. O Capitão Boomerang, ele aparentemente seria mais machista e racista na versão que não seria cortada. Mas aí daria muita polêmica. O próprio David Ayer pediu desculpa pros fãs por não ter colocado essas coisas, que seria um filme mais dinâmico, seria um filme melhor. O problema é que ele pediu desculpa pros fãs que queriam assistir o filme. Pouco importa esse pessoal aí que fica falando mal, que fica causando polêmica. Cara, você vai querer pedir desculpa pros fãs toda vez que você lançar um filme ruim? Aliás, Esquadrão Suicida não foi ruim, mas poxa vida, vamos combinar que o filme... aí teve lá no Rotten Tomatoes, né, que é o Tomates Podres lá, que é uma nota que os críticos dão aparentemente, e teve uma nota abaixo de Batman vs Superman, que foi uma nota ruim já, mas mesmo assim foi muito bom. E o Capitão Boomerang, ele até mandou bem, ele foi um alívio cômico muito bom. E ele foi o causador da morte do Amarra, né, do Slipknot. O Slipknot que já tava pra morrer, já foi dito que ia morrer, quase que... aliás, não foi dito, né, muita gente já sabia, tava na cara que ele ia morrer, ó. Quase que a própria Warner foi falar, né. Mas enfim, ele morreu e não tem muito o que falar sobre ele, né. Apesar de que, né. E falando no Capitão Boomerang... no começo do filme eles têm flashbacks para contar sobre a história um pouco dos personagens. E o legal é que como o Capitão Boomerang é vilão do Flash, nós tivemos a oportunidade de ver o Flash nesse filme, do uniforme, como ia ficar e tal. Sem querer fazer piadinha, mas o Flash apareceu muito rápido. Claro, os caras estão querendo guardar pra Liga da Justiça e tal. Assim, o Flash aparentemente tá muito bom. Melhor que o do... só por aquela cena já deu pra perceber que ele é o melhor que o da série. Por quê? É o seguinte, o da série, ele não é possível que aquilo seja um Flash, cara. Eu gosto muito da série, tá? Eu gosto muito da série do Flash. Mas o Flash da série é um cara fechado. Ele não é um cômico, assim, na maioria das vezes. É uma série dark que eles tentaram fazer e deixa isso pro cinema. O cinema já é dark. Agora, falando desse Flash aí, o que custa? Esse Ezra Miller, ele tá prometendo ser um bom Flash, mas o que custa adaptar
do jeito que tá dos quadrinhos. Aí que entra a regra, né, do que eu falo. Esqueça tudo que você vê em quadrinhos que os caras não respeitam. Mas aí tem coisa que ultrapassa o limite, né? Tem coisa que nem essa regra funciona. Assim como Wolverine Imortal, que foi um filme que nem usando 1000 vezes essa regra dá certo. É realmente muito ruim o Wolverine Imortal. Mas claro que tem gente que gosta e tudo bem. Agora, assim, o Flash, ele mandou bem. Aliás, o que eu tô falando que o Flash mandou bem? Apareceu muito rápido, né? Literalmente. E, enfim, né? Bom, tivemos também o Batman no filme, a participação do Batman, como havia sido mostrado nos trailers. E ele não interferiu na história, ele só nos flashbacks, até a cena pós-crédito, que eu já volto. E antes de continuar falando dos personagens, eu tenho que falar sobre as músicas, né? Antes que eu me esqueça aqui, né? Nos trailers, as músicas foram muito bem distribuídas. Teve muita... no sentido do trailer, isso aumentou muito a expectativa das pessoas e ajudou bastante. Porém, no filme, eles não conseguiram continuar com isso. Eles não conseguiram fazer essas músicas ficarem legais no filme. Não dá pra perceber as músicas no filme. Elas foram... O legal é que as músicas foram escolhidas pra um certo ambiente. Isso ficou legal. Mas as músicas não participaram do filme. Elas participaram do trailer e não participaram do filme, vamos dizer assim. Agora, voltando para os personagens, temos a Katana. A Katana que não tem muito o que falar, né? A Tatsu Yamashiro. Ela mandou muito bem também, na minha opinião, né? Isso... Eu gostei de ver a Katana no filme. A Katana que, assim, ela não é uma vilã, pra falar a verdade. Só que ela, tipo, ela também não é heroína. Ela é... E ela também nem é uma anti-heroína. Ela é meio que uma anti-vilã, eu não sei explicar direito. Mas a Tatsuya Mashiro, a Katana, ela ficou bem caracterizada e também teve cena cortada da Katana. Infelizmente. Passando para o Killer Croc. Killer Croc, né, do Wade Johnson. Não o ator, né? O Wade Johnson é o nome do cara Killer Croc, né? Antes de ser chamado de Killer Croc. Cara, eu achei impressionante a maquiagem do Killer Croc. Eu tava achando que era algum tipo de efeito, um CGI, não sei, né? Mas é uma maquiagem e tá muito bem feita, por sinal. O Killer Croc, não muito que se dizer, o Killer Croc na verdade nos quadrinhos ele é um monstro gigante. E esse Killer Croc é como se fosse um homem alto. É tipo o Bane do Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. É só um homem alto, sem nada demais. Esse crocodilo, Killer Croc no caso, ele não é um monstro, ele é um homem alto com a maquiagem. Eu achei que isso ia ficar ruim, mas isso não me incomodou, na minha opinião. E o Rick Flag também, que é outro que dá pra falar rápido. O Rick Flag, comandante e tal, teve lá só... Enfim, Rick Flag, dane-se. A Amanda Waller, eu gostei pra caramba dessa Amanda Waller, interpretada pela Viola Davis, que ela me fez muito lembrar os quadrinhos também, e não só os quadrinhos que tem a Amanda Waller, mas também o desenho Batman Fuga em Arkham. E pra falar a verdade, esse filme se baseou bastante na primeira edição dos quadrinhos do Esquadrão Suicida de 1978, se eu não me engano, que tem uma cena que o Capitão Boomerang trola o Amarra e o Amarra explode. Eles usavam um dispositivo no braço, não era no pescoço, que era uma bomba. Aí explodiu o braço do Amarra. Acho que o Amarra morreu, perdeu sangue, não sei. Traumatizou, eu não lembro o que aconteceu, mas foi algo parecido. E tivemos também o El Diablo. Assim, o El Diablo, ele foi um bom personagem, cara. O Chato Santana, que também teve cenas cortadas. Poxa, Warner, vocês estão de sacanagem, né, cara? O El Diablo, ele mandou bem, mas tem aquele momento, assim, um pouco antes do final do filme, né? Ele rouba a cena do filme, e eu achei muito da hora, só que antes dele realmente roubar a cena, tem um momento vergonhoso pro filme, vamos dizer assim. Eu vou dar um resumo tão rápido que você vai entender, mas não vai entender, vamos dizer assim. Tá, ele tinha uma família, ele era meio que de uma gangue, traficante, ele era de uma gangue, não sei o que. Aí ele tinha uma mulher, aí ele se descontrolou, explodiu a casa, a mulher morreu e tal. Aí depois no final, a magia com o plano merda dela, que eu já vou chegar aí,
ela não sei o que, quase manda, quase consegue consumir a mente dos caras, mostrando visões que eles poderiam ter se unissem a ele. Tipo, a Arlequina casaria com o Coringa. Nesse momento, o Coringa já teria sido dado como morto, vamos dizer assim, com a cena do helicóptero que cai. Ou não, porque aparentemente teve uma cena cortada do Coringa que ele estaria lá de novo confrontando o Esquadrão Suicida. E eu até saberia onde encaixar ela no filme, né? A magia tentou consumir a mente dos caras. Aí o El Diablo, ela mostrou que o El Diablo poderia ter a família dele de volta. Mas aí ele fala, não posso mudar o que eu fiz. Aí ele volta, vai pra cima da magia e fala, não, eles estão tentando enganar vocês. E ele vai pra cima e fala, eu perdi uma família, eu não vou perder outra. Tá, qual o problema disso? O problema é que o cara não tava nem aí pros caras pra começo de conversa. Esquadrão Suicida começou na primeira onda de missão, vamos dizer assim. O cara ficou parado, rodando, olhando a briga de todo mundo, ele não tava nem aí pros caras. Depois ele começou a se abrir, teve aquelas conversinhas e tal, mas eu não sei se serviria como base pra ele chamar todo mundo ali de família, todo mundo é amiguinho agora, tá? Essas reviravoltas da DC, da Warner, eu tô colocando a culpa na Warner, na DC, mas realmente, aparentemente, quem foi o culpado foi o David Ayer, porque ele é o diretor, tudo passa por ele é o diretor. Então, essas reviravoltas de todo mundo já ser amiguinho de uma vez, não dá certo. A DC é muito ruim nisso, cara. Na moral, DC, Warner, diretor, não importa. Mas mesmo assim, eu acho que é um problema sério que a DC tem que rever aí nos próximos filmes. E, bom, teve também aí o Pistoleiro. Óbvio, eu gostei muito do Pistoleiro e eu gostei do Will Smith, que ele soube dividir a tela com os outros caras, porque o Will Smith, você sabe como é que ele é, né? Ele é aquele cara que quer sair na frente, enfim, né? Sabe como é que é. E não preciso falar muito sobre o Pistoleiro, ele mandou bem. Como pistoleiro, bem caracterizado, a filha dele e tal, teve toda essa trama e eu gostei bastante. E aí teve a magia, grande vilã do filme, depois de uma série de coisas que acontecem, enfim. A magia, ela tem um dos piores planos que eu já vi na minha vida, e não é o pior de terrível, de que vai ser muito útil. É o pior de pior mesmo, foi ridículo. A magia, ela tentou construir uma arma, né? Vai saber de que a arma, né? Vai saber de que, porque ela nem chegou a construir, né? Ficou lá fazendo um lixo no céu. Não dá pra entender aquele plano, cara. Mas no final das contas, acabou que foi isso. O filme, na minha opinião, se eu deixasse a paixão falar mais alto que a razão, seria uma nota 9, 8,5, mas na verdade o filme é um 8, por aí, né? Eu ainda tô descontando, né? Eu acho que Esquadrão Suicida é um filme que muita gente estava esperando muita coisa, e eu acho que eles deviam começar a valorizar mais os fãs, porque tá ridículo isso, eles estão cortando. O pior não é que eles cortaram as coisas, é que eles cortaram e deixaram evidente que eles cortaram nos trailers, principalmente. Se você assistiu o filme, você fica um pouco decepcionado que tem cena no trailer que eles não mostram. E bom, galera, é isso aí. O vídeo de hoje na review do filme Esquadrão Suicida. E é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Sou o Shield Gamer aqui com mais um vídeo. Twitter aí na descrição. Falou!